Oi, bom dia, boa tarde já, né, gente? Aqui em Mato Grosso do Sul é boa tarde. Marluce Brasil, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiquei aí uns 2, 3 dias sem gravar, porque tive um probleminha com o meu computador. Mas agora já está tudo resolvido e a gente vai continuar as nossas gravações. Hoje eu vou atender o pedido de Cassiano Ricardo, deixa eu ver, Cassiano Ricardo Toledo. Cassiano Ricardo Toledo, de, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Ele me faz uma pergunta, o Cassiano Ricardo, ele me pergunta se existem outros tipos de interpretação de texto, porque ele está cursando o primeiro ano do segundo grau. E está parado e as escolas, né, estão paradas e que ele se interessou em saber se existe realmente outras interpretações de texto, porque ele só conhece a escolar. E como ele está no segundo grau, então ele precisa saber. Existe, viu, Cassiano? Existe. Existem vários tipos de interpretação de texto. Eu vou aqui enumerar algumas delas para vocês. Existe a interpretação literal ou gramatical, tá? Que também é conhecida como a interpretação jurídica. Né? Esse tipo de interpretação busca, sim, encontrar o termo jurídico da palavra, tá? Interpretado apenas com base na literalidade da palavra. A morfologia, que é a forma como você escreve, né? Sem erros gramaticais, de ortografia, a sintaxe das palavras, se a palavra está colocada realmente como objeto direto, como predicativo, existe toda uma estrutura, um conhecimento da língua, porque a palavra escrita tem valor jurídico. Você já ouviu falar isso, né? A palavra falada, não, nem sempre, né? Mas porque você ainda pode dizer, não foi isso que eu quis dizer, e palavras podem ser modificadas e tal, mas a palavra escrita tem valor jurídico. Por isso a gente deve prestar bastante atenção naquilo que escreve, tá? Esse tipo de interpretação, a literal ou gramatical, ela pode ser dividida em 3 partes. O conceito vulgar. Qual que é o conceito vulgar? Que é aquele em que é o entendimento comum da palavra. Né? Eu já até falei aqui, por exemplo, no conceito vulgar da palavra marginal, por exemplo, da palavra moleque. Eu também já coloquei aqui vídeos aqui no canal que você pode acessar e você vai encontrar onde eu falo da palavra moleque e da palavra marginal. Como que ela é entendida no sentido vulgar da palavra, né? E também tem a palavra com significado jurídico, né? Ela pode ser, a interpretação pode ser de acordo com a jurídica, da interpretação jurídica, e jurídico penal, porque existe uma diferença entre jurídico, só a jurídica, e a penal. A jurídica é de acordo com a norma jurídica, e a jurídico penal é a palavra tem que estar dentro do Código do Direito Penal. Então, se você for fazer o curso de Direito, você tem que se ater mais a esse tipo de interpretação, tá? Dessas palavras, você tem que conhecer o significado das palavras. Existe também a interpretação lógica. O que é uma interpretação lógica? É aquela que tem 2 significados principais, né? Você vai usar a interpretação de acordo com o uso do raciocínio, tá? Você tem que raciocinar. É aquele estudo filosófico, normativo, o raciocínio lógico da palavra, né? Então, você estuda de acordo com como que eu vou dizer para você? Me fugiu agora da cabeça. É a idade. Isso acontece. É de acordo com como a gente... Interpretação lógica é aquela que a gente usa o raciocínio, o texto normativo e aquilo que a gente teve na formação acadêmica. Então, a gente fala como nós entendemos o texto
a ser interpretado. Então, usa-se a lógica, tá? A interpretação histórico-evolutiva é um outro tipo de interpretação. O que é isso? Ela é progressiva. É aquela em que o intérprete, ele pega, por exemplo, o texto e ele vê as motivações que ele teve anteriormente, a vivência que ele teve anteriormente. Tá? Então, ele vai olhar as condições sociais existentes no tempo da sua formação, ele vai considerar as mudanças de conteúdo que vão surgindo após a elaboração daquele texto, ele vai fazer uma análise, é quase uma análise jurídica. Esse tipo de interpretação é usado muito nos processos de direito similares. Existe também a interpretação sistemática. Qual que é? É aquela que você vai considerar a norma, a situação, o contexto, que não pode ser visto assim de maneira separada, isolada. Tem que ser visto como um todo, né? Existe a interpretação teológica. O que é uma interpretação teológica? Você vai usar os valores, tá? Levar em consideração os valores, a exigência do bem comum, você vai levar o ideal de justiça, você vai levar a liberdade, você vai levar a igualdade, tudo isso você tem que levar em consideração. A interpretação teológica é aquela que as religiões usam para entender de acordo com os seus dogmas, tá? Também tem a interpretação sociológica. O que é a interpretação sociológica? Ela é pautada dentro dos motivos e dos efeitos sociais. Então, você vai interpretar um texto com a sua visão sociológica, você não tem que ver se ela está dentro das normas de direito, entendeu? Você tem que ver o que aquele texto vai acrescentar socialmente para a sociedade. Não importa se está certo ou se está errado, a sua interpretação vai ser de acordo com como a sociedade reage dentro daquele texto que foi lido, que foi estudado. Olha, que dica que eu daria para você que está começando que está se interessando, né, na interpretação de texto? Primeira coisa, você tem que ler o texto todo, uma vez. Nessa coisa que você vai lendo o texto, se você encontrar uma palavra que você desconhece o significado, você já sublinha ela. Tem o seu dicionário do lado. Aí você vai ler a segunda vez, depois de ter já buscado no dicionário os significados daquela palavra que para você não está tão bem determinada. Isso já vai te abrindo a ideia a respeito do texto. Aí, o que você vai fazer? Depois que você tirou a palavra que você desconhecia, você vai tirar as ideias mais importantes do texto. Então, como é que você vai fazer as ideias mais importantes do texto? Você vai grifar e vai tentar separar ela do texto. Se você separar essa ideia do texto e você conseguir entender ela fora do texto, escrito, então você tirou realmente a ideia-chave do texto, tá? Que é a síntese. A ideia-chave é a síntese. A gente chama também de mote, tá? Aí você vai voltar ao texto de novo, todo ele escrito, para ler pela terceira vez. Aí você vai procurar o quê? Você vai procurar as entrelinhas. Se tem alguma coisa diferente que não está escrito, mas que dá para entender, que está ali em algum lugar dentro do texto que você vai observar. Aí você vai para a quarta, aliás, leitura. Só que não é do texto escrito, mas do texto que você vai escrever sobre o texto escrito. Aí a gente chama de produção de texto. Então, por isso que a gente fala que quem leu e não releu e não reescreveu, não entendeu. Se você consegue ler, reler e reescrever o mesmo texto, e quando você lê o que você reescreveu,
e o que o autor do texto escreveu, aí você interpretou. Parece trabalhoso, mas não é. Se você fizer, agora, por exemplo, nesse período que você está em quarentena, se você fizer esse exercício, você vai conseguir fazer interpretações de texto. Eu digo porque você deve começar pela poesia, sabe? Ou então por crônicas, para você treinar a sua interpretação de texto. Não é difícil. Você vai se apaixonar se você fizer. Então, se você gostou dessa minha dica para o Cassiano, dê o seu like. Se você não gostou, dê o seu dislike, não tem problema. Faça o seu comentário, será sempre, sempre bem-vindo. Isso ajuda o canal a crescer. Deixe aqui na aba Comunidade, deixe a sua sugestão, a sua dúvida. Se você quiser que eu interprete algum texto, algum poema, alguma música, mande para mim aí nessa parte do canal. Curta, né, o canal, compartilhe, se inscreva para que você possa receber, ative o sininho, que é para você vai receber sempre que tiver uma nova postagem no canal. Este canal é da professora Marluce Brasil, professora de interpretação de texto, poetisa, escritora, pertencente à cadeira número 1 da Academia de Letras da cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, atualmente residindo em Campo Grande, capital do estado. E fique em casa, deixa passar essa tempestade, tá? Não se arrisque, é melhor prevenir do que remediar. Cuide dos seus com amor. Até o próximo vídeo.